esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Guiomar, Mariano e Olivia estão conversando e a Guiomar diz: não foram 2 mortes. E a Olivia diz: como? E a Guiomar diz: foram 3. Mas será que vocês não percebem? O padre Olinto. E o Mariano diz: o padre. E a Guiomar diz: claro, vocês 2 não se casaram porque o padre morreu, lembra? Na véspera do casamento. E a Olivia diz: claro, na estalagem. E o Mariano diz: o copo de conhaque na mão, é claro. O copo de conhaque, mas quem poderia ter? E a Olivia diz: o Gino Ventura. A Guiomar diz: sim, ele já era louco por você, Olivia. Na véspera do casamento, poderia ter perfeitamente mandado envenenar o padre. E o Mariano diz: depois mandou matar o meu pai e o Henrique Sobral. E o Mariano diz: eu tinha que ter mandado analisar o conhaque do padre. Claro que as 3 mortes estão ligadas, sim, claro. Mariano diz: precisamos descobrir tudo o mais rápido possível. Nisso, Socorro bate na porta. A Olivia se esconde e a Socorro diz para Guiomar que o inspetor quer falar com ela, enquanto na Morro Alto, Bárbara, após acordar do desmaio, ao descobrir que o imperador vai fazer uma visitinha na Morro Alto, a Bárbara diz: Gino, o imperador, e Gino diz: calma, Bárbara, uma ótima notícia, o imperador é uma honra. Mas Marquês, quando Dom Pedro vem? E o Marquês diz: ele irá primeiro em uma outra fazenda. E o Egino diz: mas tem certeza que ele virá a Morro Alto? E o Marquês de Boaventura diz que ficou sim combinado, que se o hospital fosse bem equipado, ele iria sim visitar o hospital e depois pernoitar na Morro Alto e conceder o título de barão para o Egino Ventura. Bárbara fica toda animada e o Marquês de Boaventura diz que vai preparar o relatório para mandar para Dom Pedro. E a Bárbara e o Gino ficam comemorando. E a Bárbara diz: agora, com a derrota daquela família Sobral, serei a única baronesa. Todos terão que se ajoelhar diante de mim. E Gino queria só ver a cara da Idalina. E Gino e Bárbara ficam comemorando. Enquanto a bruxa da Idalina e Alice estão no quarto da Esther. E a Idalina diz: Clemente, mande esses escravos limpar tudo, eu não quero que fique nem sequer o cheiro daquela cortesã no meu quarto. E fique de olho para que façam tudo direito. E o Clemente dizia as coisas da Esther: eu faço o quê? E a Idalina diz: guarde em baús, que depois eu vejo o que eu farei. Nisso, Idalina pega uma caixinha de joias da Esther que estava em cima da penteadeira e sai. E a Alice olha para o Clemente e diz: não acha estranho a Esther e o Inácio terem sumido no mesmo dia? E o Clemente diz: eu acho tanta coisa estranha. Enquanto isso, o inspetor está conversando com a Guiomar na estalagem e pergunta se a Guiomar tem notícias da Esther, e a Guiomar diz que não. E o policial diz que estranho. Como que ela não apareceu ainda? Nem que fosse para se apossar da fortuna que herdou? E a Guiomar diz: como assim? E o inspetor diz: a dona Esther casou em comunhão de bens com o barão Henrique Sobral. Ela é dona da metade de toda a fortuna do barão. Fazenda, cafezal, escravos, de tudo. A metade da Ouro Verde é da dona Esther. Ela tem que voltar para se apossar do que é dela? Guiomar fica chocada e diz que não sabia. E o inspetor diz que estranho, uma amiga tão próxima não sabia. E a Guiomar diz: eu acho que nem a Esther sabia. Quando ela casou com o Henrique, ela estava tão aflita que eu acho que ela nem percebeu que casou em comunhão de bens. Enquanto Trajano chega na Ouro Verde, diz pro Abelardo e pro Leopoldo que não encontrou Inácio na pensão que ele costumava ficar, nem na faculdade, em lugar nenhum. E o Leopoldo diz: mas se ele souber da morte do pai dele, ele vai vir, claro que vai. E o Abelardo diz: eu não sei, o meu medo é que o Inácio, por algum motivo, não volte nunca mais. Enquanto na pensão, na corte, Inácio e Esther estão juntinhos e o Inácio diz que vai comprar alguma coisa para eles comer. Esther diz que não quer nada.
que quer viver de amor. E o Inácio diz que isso é impossível. Beijo. Esther diz que acha possível sim, mas melhor eles comerem alguma coisinha, porque no dia seguinte o Inácio fará uma linda surpresa para Esther. Enquanto no dia seguinte da Morro Alto, Bárbara acorda cedinho e diz: Diva, será que eu tenho que mandar pôr um trono na sala? E a Diva diz: trono? E a Bárbara diz: sim, você acha que o Dom Pedro senta em qualquer cadeira? E nisso, o Higino e o Marquês de Boaventura chegam na sala e o Higino diz: que bom que você já acordou, Bárbara. E a Bárbara diz: eu dormi como uma jiboia depois de comer um boi, Higino. E o Higino diz: ai, que bom. Mas veja a notícia do Marquês de Boaventura. Dom Pedro mandou uma carta e a Bárbara fica toda animada quando o Higino lê a carta de Dom Pedro, avisando que logo chegará a Santana para ficar na Morro Alto e dar o título de barão para o Higino. Todos comemoram. Logo em seguida, o Higino vai com o Marquês de Boaventura na estalagem Higino para se aparecer para todos. Diz que a convite dele, o imperador Dom Pedro irá a Santana e passará a noite na Morro Alto, e graças ao humilde pedido dele. E nisso, todos acham o máximo, o barbeiro, o fofoqueiro, principalmente o Baldo, diz: duvido que o imperador venha, deve ser mentira. Nisso, Bartolomeu se aproxima do Marquês de Boaventura e pergunta para o Marquês de Boaventura se pode cobrir a passagem do imperador por Santana. E o Higino apresenta o Bartolomeu ao Marquês de Boaventura, diz que ele é dono da Gazeta, jornalista. O Marquês de Boaventura diz que também era jornalista e que já leu os artigos do Bartolomeu e o admira muito. E o Bartolomeu agradece e pergunta se pode cobrir a passagem do imperador por Santana. E o Marquês de Boaventura diz que claro que sim. Que o Bartolomeu poderá até antes ir à fazenda que o imperador está com ele para conversar com o imperador e depois chegar em Santana com o imperador. O Higino diz: então o Bartolomeu vai conviver com o imperador? E o Marquês de Boaventura diz: claro que sim. E o Bartolomeu agradece. Enquanto isso, o inspetor está fazendo perguntas para Idalina sobre o barão e diz: então a senhora teve rixas com seu genro? E a Idalina diz: coisa tola. Bom, é que eu fiquei tão triste quando ele casou com aquela cocote. Mas foi assim, coisinha tola. E o inspetor diz: eu soube que a senhora saiu de casa. E a Idalina diz: eu decidi ficar um tempo na casa do meu amigo, com meu marido. Mas eu pensei e achei melhor voltar para defender o meu genro das garras da cocote. Mas agora aquela cocote, aquela cortesã, nunca mais vai pôr os pés na minha Ouro Verde. E o inspetor diz: a dona Esther deve voltar, afinal eles eram casados em regime de comunhão de bens. E a Idalina diz: o quê? E o inspetor diz: a dona Esther é dona da metade de tudo. E a Idalina diz: está enganado, Sobral era tolo, reconheço, mas não era cego não, ele jamais faria uma sandice dessas, nem com a minha filha Helena ele se casou em comunhão de bens, tudo agora pertence aos meus netos, Inácio e Abelardo. E o inspetor diz: os filhos herdarão a metade de tudo, a esposa herdará a outra metade. A documentação estava toda aqui na biblioteca. E Idalina fica chocada ao descobrir que a Esther é a dona da Ouro Verde. E diz: eu não posso acreditar. Dona da minha Ouro Verde? E o inspetor diz: sim, tirando a metade que cabe aos filhos, tudo o que pertencia ao Henrique Sobral já era de dona Esther Delamare por direito. Idalina fica furiosa, chega no quarto e vai reclamar com a Alice e diz: como o barão foi tão ingênuo, eu acho que ele foi coagido, só pode ter sido coagido. E a Alice diz: e se ela voltar? Ela deve saber onde está o Inácio. E a Idalina diz: eu tenho que fazer alguma coisa para impedir que essa mulher volte à minha Ouro Verde. E a Alice diz: a notícia da morte do barão está em todos os jornais, a não ser que ela tenha
sofrido algum acidente? Claro, ela pode ter morrido, dona Idalina, por isso não voltou. Mas eu só não entendo Inácio não ter voltado, a não ser que eles estejam juntos, que as minhas suspeitas sejam verdadeiras. E a Idalina diz a Esther: Inácio, pare de ser tola, Alice. Enquanto Inácio e Esther estão na praia felizes, e o Inácio diz que tem uma surpresa para Esther, que vai levar ela ao concerto onde ele a viu pela primeira vez. Nisso, os dois se beijam. Esther diz que nem acredita que está ali ao lado do Inácio. E o Inácio se declara para Esther, Esther se declara para o Inácio, e nisso um homem se aproxima e o Inácio diz que tem outra surpresa. E é um fotógrafo. O Inácio diz: a outra foto ficou na Ouro Verde. E a Esther e o Inácio sentam para serem fotografados. E o Inácio diz: será que um dia voltaremos a Ouro Verde? E a Esther diz: se você quiser. E o Inácio diz: tenho amigos, meu avô, meu irmão. Um dia eu quero voltar. E a Esther diz: mas não agora. Agora vamos viver o nosso amor. E os dois se beijam. Enquanto em Santana e Zino manda enfeitar toda a cidade com bandeiras, bandeirolas, manda fazer até um palco para eles subir e fazer discursos para a população, e Gino fica se aparecendo para todo mundo, dizendo que o Dom Pedro irá por ele, porque ele convidou Bárbara, está toda feliz, e nisso eles começam a se preparar para a chegada de Dom Pedro, enquanto Mariano e a Luzia chegam na loja e a Olívia diz para a Luzia ver um vestido que era da Idalina. A Luzia vai toda animada a provar o vestido. Enquanto isso, Mariano vai falar com a Olívia e diz que eles precisam fugir antes que o Higino se torne barão. Enquanto isso, todos estão se preparando para a chegada de Dom Pedro. Higino começa a fazer discurso, dizendo que ele, Higino Ventura, dono da Morro Alto, proporcionou a todos de Santana a presença do imperador Dom Pedro. Nisso, Bartolomeu chega e diz que o Dom Pedro não poderá ir, não, que ele ficou uma noite a mais na fazenda que ele estava e que não vai a Santana. Todos ficam vaiando Higino. Nisso, Jesus chega na Ouro Verde e diz para o Cristóvão, para Rosália e para Zumira, a vergonha que o Higino passou diante de toda a cidade, que ele foi vaiado. Clemente chega e diz para eles irem trabalhar. E Jesus diz para o Clemente agradecer as notícias que ele leva de Santana até a Ouro Verde. Nisso, Clemente sai e a Zumira se aproxima da Rosália, que não sorri, que não diz nada, e diz: você nem ri mais, Rosália. E a Rosália diz: a única coisa que eu quero é que aquele inspetor não acuse o meu Inácio. E o Clemente fica espiando a conversa delas. Enquanto isso, Mariano chega super agitado e diz para Olívia que já planejou a fuga deles. E a Olívia diz: calma, o Higino passou a maior vergonha, o imperador não veio, com certeza ele não conseguiu o título de barão. E o Mariano desespera: melhor irmos de uma vez. E Olívia diz para eles ficarem e investigarem a ligação das mortes do padre, do Xavier e do barão. E o Mariano diz: durante a viagem me lembrei de mais uma coisa. Assim como meu pai, bem pouco antes de morrer, o barão esteve com Ventura. Seu Leopoldo comentou isso comigo. E nisso, o Mariano vai falar com Reinaldo, que estava presente na briga do Vitório e do barão na estalagem. E o Reinaldo diz que o barão humilhou o Vitório, que falou horrores para o Vitório. Logo em seguida, Mariano vai falar com Leopoldo e diz: seu Leopoldo, qualquer detalhe será de grande valia. E o Leopoldo de Xavier queria dizer algo ao Inácio, e o Mariano diz: sim, o meu pai chegou à cerimônia de posse trazido pelo Vitório. Foi a última pessoa que ele esteve. E o Leopoldo diz: e o Vitório teria dito algo ao Xavier, Mariano? E o Mariano diz: assim como pode ter dito ao barão, estiveram juntos à estalagem antes do barão Sobral chegar em casa. E o Leopoldo dizia: o barão chegou tenso, muito nervoso, queria falar logo com Alice. É isso mesmo, queria sim, queria.
queria falar com Alice. E o Mariano diz: os dois morreram depois de falar com o Vitório. Nisso, a Bárbara e o Gino chegam na Morro Alto arrasadas. E a Bárbara diz que quer ir embora dali, porque não vai ter coragem de encarar as mulheres da boa sociedade que ficaram vaiando ela. Nisso, o Marquês de Boaventura está lá com uma carta de Dom Pedro. E a Bárbara diz: eu não quero saber de cartinha de desculpas, não. E o Marquês de Boaventura diz: é uma carta de desculpas, mas também é uma autorização para que eu conceda o título de barão para o senhor Gino. E Gino lê aquela carta, chora, beija a carta, se ajoelha aos pés do Marquês de Boaventura, que concede o título de barão para o Gino. Enquanto Mariano está conversando com a Olívia e diz por tudo que o seu Leopoldo disse, o caminho para descobrir a verdade é Alice. E a Olívia diz: sem dúvidas. E o Mariano diz: mas o que tanto o barão queria falar com a Alice antes de ser morto? E a Olívia diz: eu acho que eu sei. Nessa conversa com Vitório, o barão pode ter descoberto que o Inácio não é pai do filho da Alice. Claro, Mariano. Enquanto na Ouro Verde, Dalina e Alice estão no quarto da Esther, olhando a caixinha de joias da Esther, e aí Dalina dá risada e diz: sabe, imperador, não vim se enfiar nesse fim de mundo que é Santana. Tanto trabalho para arrumar este quarto. E agora aquela mulherzinha vem tomar posse de metade de tudo. Não me conformo com isso. E Alice diz: e eu, dona Idalina, que estou sem marido e nem sei onde ele está. Nisso, Idalina nota que há um fundo falso na caixinha de joias da Esther, tira aquele fundo falso e acha uma pulseirinha. E diz: essa pulseirinha, eu a conheço. Herança de avó paterna de Inácio, ele a tinha como um amuleto de sorte. Mas o que está fazendo aqui entre as coisas de Esther? Nisso, Idalina encontra uma carta escrita por Inácio. Alice fica super aflita e diz: com certeza eu estava certa. E nisso, dona Idalina encontra a foto da Esther e do Inácio. E Idalina fica chocada e diz: você estava certa, Alice. Veja, Esther Delamare era a mulher da vida de Inácio. E Idalina mostra aquela foto para Alice e as duas ficam chocadas. O que vocês acharem, gente? Esther, dona da metade da Ouro Verde. Vai ser bonito demais ver a Esther chegar, expulsar aquela cobra da Idalina no quarto dela. Bom, seria melhor se expulsasse da Ouro Verde, né? O que vocês acharam? Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. E se você quer também ver a Esther chegar e expulsar as duas cobrinhas da casa dela, escreva o que você acha. Muito obrigada e fiquem com Deus.